A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui de volta. Você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Nós estamos aqui para dar continuidade ao comentário das lições bíblicas das editoras CPAD. Nós estamos estudando a lição de número 9 nesta oportunidade. E o título da nossa lição é O Mistério da Unidade Revelada. Vamos saber qual é esse mistério e qual é essa unidade que a palavra de Deus nos apresenta, quando Paulo escreveu aos Efésios, revelando este mistério. Este tema está dentro da temática maior do trimestre, que é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa é a nossa temática maior. Nosso textuário da lição de hoje é: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isso está em Efésios capítulo 3, versículo 5. A verdade prática da lição, a nossa síntese prática, diz que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe, a leitura sobre a qual está respaldado todo o comentário da lição, está em Efésios capítulo 3, o versículo 1 ao versículo 13. A nossa lição, queridos, ela está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, ou o primeiro tópico, como você desejar, é o mistério oculto no Antigo Testamento. O segundo tópico é o mistério revelado no Novo Testamento. E o terceiro tópico é o mistério pré-estabelecido por Deus. Hoje nós vamos estudar esses 3 pontos dentro deste assunto. Portanto, fique conosco. Lição de número 9, o mistério da unidade revelada. Professor Heraldo, hoje nós vamos compreender esse mistério, né? Em que sentido se dá essa palavra mistério? Porque muitas vezes alguns têm um outro entendimento da palavra mistério, mas nós queremos usar aqui o entendimento que Paulo aplicou na carta, né? Isso, para nós entendermos que mistério era esse que estava oculto no Antigo Testamento e que foi revelado no Novo, e que também Paulo afirma que já era um mistério já pré-estabelecido por Deus desde a eternidade, não é isso? Exatamente, vamos ter oportunidade de estar desfazendo alguns conceitos equivocados, né? O Nilson, a oportunidade tem aí, você que é professor dessa classe, e aluno também, né? Você que está nos acompanhando aí vai ter a oportunidade de ver conosco aí no transcorrer da explanação da revista o conceito apropriado, que é o conceito bíblico, né? Porque existem muitos termos que nós usamos evidentemente na nossa própria língua, no nosso vernáculo, de maneira muito popular também, muito popular, e às vezes a maioria das vezes ele não tem peso, né, conceitual do que quando se encontra dentro de um contexto bíblico. E é essa a questão maior que nós vamos estar tratando aqui, desse termo mistério, dentro do conceito evidentemente bíblico, que é o que importa aqui para entendermos todo o corpo da lição que vai ser trabalhado nesse programa, né, durante essa aula. Tópico 1 da lição: o mistério oculto no Antigo Testamento. O nosso comentarista, professor Heraldo, ele já entra dizendo assim, fazendo uma breve introdução desse tópico primeiro. Ele diz assim: os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Então, esta lição vai nos mostrar que Deus sempre teve um plano para toda a humanidade, pelo simples fato de que toda a humanidade saiu das mãos de Deus, pelo fato de Deus haver criado Adão e Eva como os primeiros seres humanos, e daí demandou toda a humanidade. Então Deus sempre teve um olho para toda a humanidade. Entretanto, no Antigo Testamento, Deus tratou com um povo pelo qual ele deveria ou desenvolveu o seu plano para alcançar os homens na terra. Não é isso? Exatamente. Então, é importante salientar que, na verdade, assim, em outras lições nós já tratamos disso, né? Mas lembrar que o pecado, na verdade, ele provocou uma espécie de desordem, tanto na vida humana, na relação de comunhão da vida do homem com o seu Criador, como todo o universo ele foi afetado, né? Houve uma desordem, uma espécie de entropia, um desalinhamento, né? Disso tudo, e
E Paulo, inclusive nessa carta, lá no capítulo 1, versículo 9 e 10, professor Nilson, ele vai falar claramente que Cristo ele vai fazer esse processo de reorganização de tudo, né? A unir, né? A renderizar, a unir, a congregar, né? Todas as coisas em Cristo, né? Ele diz no céu e na terra, né? No céu e na terra, perfeitamente, né? Então, note que tratar dessa questão aqui, a gente inevitavelmente tem que passar por essa questão que nós estamos observando aqui, né? E outra coisa importante, né? Nós já tratamos disso na lição anterior, lembrando que Deus, ao longo da história, ao longo da Bíblia, ele se revelou de forma paulatina, progressivamente, aos poucos, sejam essa revelação dada aos profetas chamados literatos, né, que é os que têm livros escritos, né, no cânon sagrado, e quanto também os profetas não literatos, que não escreveram, não escreveram, mas profetizaram de alguma forma, verbalizaram a palavra de Deus. Então Deus se revelou a essas pessoas no Antigo Testamento, né, de forma que a gente percebe que ele foi aos poucos, né, fazendo, tornando claro, né, manifesto aquilo que de fato ele tinha para revelar à humanidade. Então veja que tudo aquilo que era considerado tipo no Antigo Testamento veio posteriormente no Novo o antítipo, né? Perfeito. Que é maior do que o tipo, e não só maior, mas veio dar completude, né? Suplementar e dar clareza maior, né? Aquilo que nós não enxergávamos com tanta clareza anteriormente. Então veja que, na verdade, na prática, no Antigo Testamento, aquilo que era sombra se tornou claridade no Novo Testamento, e nós estamos tratando exatamente dessa questão conceitual da revelação. E a maior de todas elas, na sua manifestação mais plena, na verdade, é o João, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 14 a 18, vai claramente nos dizer que a plenitude dessa revelação, ela vai acontecer na pessoa de Jesus Cristo, né? Vai acontecer na pessoa de Jesus Cristo. E Paulo falou a respeito disso, né? Que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Então, é interessante nós notarmos isso e complementarmos com uma segunda e importante nota. Se Deus não tivesse, de forma espontânea, por iniciativa própria, se revelado da forma que se revelou, nós não teríamos condições de compreender e nem de entender esse mistério que agora é tratado aqui, né? O mistério da unidade. Nós não poderíamos compreender por algumas razões. Eu acho que o primeiro fator aqui é o chamado, que a teologia chama de fator explícito, professor Nilson. Por quê? Primeiro, Deus ele tem uma natureza infinita, né? Sim. Ele é inacessível, né? O Paulo, quando escreve a respeito disso, né? Ele fala a respeito disso lá em 1 Timóteo 6,16, e o próprio João, em João 4, 23, 24, quando Jesus se encontra com uma mulher samaritana, ele deixa a entender exatamente isso, que se ele não tivesse espontaneamente, de livre espontânea vontade, de livre iniciativa, decidido se revelar, né, aos homens, nós não teríamos condições de compreender. Por quê? Porque nossa mente ela é finita, digamos assim, ela vai daqui, no máximo ela alcança aqui, e Deus está, né, bem mais acima. Bem mais acima. Note que há um espaçamento, né, digamos assim, aqui didático, para a gente entender, um hiato, né, entre a mente humana, por mais inteligente que o homem seja, né, ele vai chegar até num ponto, mas não vai alcançar, evidentemente, onde Deus está. Então, é necessário que Deus venha, né, e se permita revelar, que é o que acontece aqui dentro desse contexto, que a gente vai estar tratando nessa lição, né, agora, né, tratando sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. E o senhor fez uma nota interessante, lembrando exatamente dessa questão aí entre gregos e judeus, né, porque o pastor Douglas Batista vai logo de início informar esse problema, né. Na verdade, uma espécie de duplo engano, né. Os gentios, na verdade, ignoravam essa revelação, até por conta, como nós já tratamos em outras lições, desconhecimento, né? Isso, desconhecimento, eles não faziam parte nem da promessa, não tinham acesso aos pactos, né? Perfeito. Seja o pacto abraâmico, davídico, mosaico, davídico, né? Eles não faziam parte disso. Então, eles eram alienados a toda essa questão que envolvia essa revelação propriamente dita. Os judeus, por outro lado, nós já tratamos também em lições anteriores, ainda que tivessem, como tinham, né,
a palavra, né, a Torá, a lei, né, os pactos, né, muitos, a partir de um determinado tempo, começaram a se perder e confundir vida de relacionamento com Deus com o ritualismo, né? Sim. O costume, né, de executar, praticar certas formalidades que pertenciam ao culto, né? E isso foi criando um abismo, né, entre aquilo que eles supunham que entendiam, achavam que entendiam sobre Deus, e o que de fato Deus gostaria que entendesse, eles não entendiam, né? Então esse mistério ele ficou oculto no Antigo Testamento também por essas razões, mas é importante ressaltar, professor Genilson, que quando Paulo trata aqui dessa questão do mistério, né, que a gente não tenha uma ideia deturpada, né, desse conceito, não aplique o conceito do nosso dicionário de língua portuguesa, por exemplo, ou de outra língua qualquer, né, dentro desse contexto, né? Dentro desse contexto. Porque mistério, quando Paulo trata aqui, não é no sentido de misticismo, né, de esoterismo, de ocultismo, de cabalismo, e até de gnosticismo, que era muito presente naquela época, né? Não é nesse sentido que Paulo trata aqui de mistério, é importante ressaltar isso, né? Perfeito. E isso é muito importante, porque a definição de Paulo para mistério é simplesmente o fato de que Deus no Antigo Testamento não havia declarado isso claramente, guardou consigo, mas não podemos entender assim, para revelar em tempo oportuno. E o tempo oportuno foi o tempo dos escritos do Antigo Testamento. Por isso que Paulo vai dizer que ele revelou aos seus apóstolos e profetas, né? Ou seja, os apóstolos e profetas, esses apóstolos e profetas é aqueles que faziam parte da igreja, que nós já estudamos na lição passada como fundamento da igreja, né? Que estão lá no fundamento, sendo Cristo a pedra principal. Então esse é o primeiro ponto que deve ficar definido, né? Esta lição, ela é estudada nas igrejas, Assembleias de Deus, e às vezes no meio popular existe essa compreensão de mistério como algo que é inacessível à maioria das pessoas, indecifrável, apenas um grupo seleto pode compreender o que é esse mistério, quando na verdade o comentarista vem dizendo claramente que era algo, que era o plano de Deus que havia guardado com ele para revelar no tempo oportuno, e que o interesse de Deus, quando isso fosse revelado, era que todos tomassem conhecimento. É nesse sentido que Paulo diz que o ministério dele está ocupado, que é de revelar esse mistério aos homens, para que eles compreendessem o plano de Deus para a salvação. Então veja que no sentido que Paulo aplica a palavra mistério, fica claro o interesse de Deus de que todos os homens tomem conhecimento de mistério. Então, em certo sentido, deixa de ser um mistério, porque Deus quer que isso se torne algo público, né? E não algo seleto de apenas um grupo. Isso é importante nós compreendermos, né? Outro ponto que fala aqui, professor Heraldo, para nós encerrarmos esse tópico, né, é a questão do mistério e os profetas da antiga aliança. Nós precisamos entender que Deus, ele não ocultou de um todo esse mistério. É importante nós entendermos que já no Antigo Testamento Deus vinha dando vislumbres, né? Vinha dando como se fossem dicas, né, do que ele ia fazer, mas não o revelou plenamente. E a gente, por exemplo, tem isso, professor Aldo, observando, por exemplo, Isaías, capítulo 42, o primeiro versículo, inclusive esse texto é chamado de um dos cânticos do servo. Mas o primeiro versículo diz assim, de Isaías 42: eis que o meu servo, esse servo, se nós formos continuar a leitura, você vai perceber que é uma referência ao Messias, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então veja que esse servo dará, de alguma forma, direitos aos gentios, ou seja, a gente percebe uma palavra de alcance aos gentios. Se a gente continuar a leitura, professor Heraldo, lá no versículo 6 do mesmo capítulo 42 de Isaías, o texto diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Então veja,
Só que, como isso não era tão claro lá, os judeus entenderam que os gentios tinham que se tornar judeu para serem alcançados por Deus. E agora, quando Deus revela o mistério aos apóstolos e profetas, Deus vai mostrando que ele vai alcançar os judeus de forma diferente do que os judeus pensavam. Não é isso mesmo, professor? É isso mesmo. Por exemplo, um episódio muito conhecido no Novo Testamento, no caso lá, Atos, né? No livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 8, quando você toma lá os versículos de número 26 a 42, professor, diz aquele episódio lá, quando Filipe se encontra com o eunuco, né? Eunuco, né? Ele era um gentil, né? Gentil, exatamente isso, né? Que a gente quer reforçar rapidamente, só para concluir esse tópico de número 1. Exatamente lembrar isso, que a questão do subtópico 1 vai tratar desse conceito bíblico de mistério, que nós já falamos, tem a ver com misticismo, doutorismo, todo, né? E esse desconhecimento do mistério realmente acontecia, porque aqui no versículo 5 Paulo vai dizer exatamente que Deus agora se revela de uma forma diferente, né? Ele diz assim: o qual em outros séculos não foi manifestado, aos filhos dos homens, como agora. Então, ele está definindo o tempo, né? Quando ele fala como agora, tem duas situações. Sim, uma, perfeito. Não quer dizer que ele nunca se revelou Perfeito. antes, mas não da forma como hoje. Então, exatamente. O nível de revelação, né? A intencionalidade ou a intensidade, dessa revelação, a abrangência dessa revelação, a clareza dessa revelação, ela foi se dar agora sim na nova aliança, né? Dada sim, como nós já tratamos na lição anterior, aos apóstolos e profetas da nova aliança, do Novo Testamento, né? Isso é muito claro. E lembrar exatamente isso, por quê? Porque o professor Zanilson está tratando do subtópico 3, que fala sobre o mistério e os profetas da antiga aliança, né? do Antigo Testamento. E ele fez a leitura aí de Isaías de forma muito apropriada, né? Porque os textos têm a ver com esse subtópico principalmente. E eu estou falando aqui da questão do episódio lá que envolve Filipe e o eunuco, né? Etíope, né? Quando você lê, eu não vou estar lendo, mas você lê do 26 ao 42, né? Você vai se tratar ali de um personagem, como o professor Zanilson lembrou, que ele era gentil, né? Ele não era judeu, né? Ele era gentil. E é interessante. Ele era um daqueles que adorava Deus de longe, né? De longe, exatamente isso, né? E aí a gente vai tomar aqui, por exemplo, Isaías 18, 2. Eu vou ler apenas um versículo, né? O texto diz assim: eu vou ler do 1, né? Diz assim: ai da terra que ensombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia. Olha a profecia como tem a ver com Atos 8, né? Desse encontro aí de Filipe, né? Que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível, desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, né? Isso aqui quando você vai fazer uma busca e um estudo mais aguçado, pessoal, você vai ver que esse texto aqui, na verdade, está fazendo uma referência a essa nação, né? De onde veio, claro, o etíope, né? Então, para ver que o profeta Isaías já foi mencionado algumas vezes aqui por professor Zanilson, e em muitos momentos foi usado por Deus para dar esse sinal, né? Essa sinalização de que Deus contemplaria, na verdade, dentro do seu plano maior, também os gentios num dado momento histórico lá para frente, que para nós hoje é passado, para eles estava num futuro que eles não imaginavam quando seria e nem de que forma seria. Por isso que o tópico 1 vai dizer que o mistério oculto no Antigo Testamento de fato estava oculto, claro que não na sua totalidade, porque esses textos como Gênesis 12, 3, Gênesis 22, 18, Isaías 11, 10, 49, 6, 54, 1 a 3, o próprio Isaías 60, versículo 1 a 3, e o livro de Malaquias no capítulo 1, versículo 11, professor Nilson, esses textos fazem a gente perceber que esse mistério, ele era mistério para os profetas do Antigo Testamento, mas um mistério em parte, porque eles já tinham recebido essa sinalização, ainda que talvez não entendesse claramente, não entendesse claramente, não se atentaram, né? Às vezes receberam informação, mas acharam irrelevante, não levaram em consideração. Enquanto que Deus não brinca com aquilo que Ele diz, né? Então, Ele iria cumprir como de fato cumpriu, né? Através agora do que nós estamos estudando nessa lição, já temos estudado em outras lições, a concretização
e a revelação desse mistério que a gente vai estar vendo aí a partir do tópico 2 e consequentemente o 3 também. Eu queria fechar esse tópico 1 só apenas lendo o versículo de Miqueias, capítulo 4 de Miqueias, versículo 1, que o texto diz assim, é um texto talvez um dos mais claros do Antigo Testamento que a gente possa dizer sobre o alcance dos gentios. Contudo, como o senhor disse, ainda continuava sendo um mistério para aquela época. Veja, o texto diz assim, capítulo 4 de Miqueias, versículo 1: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo do monte e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Então já há uma pluralidade aqui. E o versículo 2 irão muitas nações. Então veja que não é só os judeus. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a palavra, ou a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então veja que de alguma forma os judeus entendem, não, isso aqui alcança mais do que o povo gentil. Bem mais mesmo. Perfeito. Tópico 2 da lição: o mistério revelado no Novo Testamento. No tópico 1 nós estudamos o mistério oculto e falamos desse mistério oculto. Agora no Novo Testamento, e no tópico 2, esse mistério é revelado para que nós saibamos claramente, professor, no que se dá esse mistério, qual é o conteúdo desse mistério. E o nosso comentarista, ele já começa dizendo assim: o plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo, então ele já vai descortinando esse mistério, ele já vai tirando o véu, né? É a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e profetas. O que o comentarista está tentando dizer é que ele começa a dizer logo de prontidão é que esse mistério oculto era a igreja, e que a igreja era o plano de Deus que os judeus no Antigo Testamento não entenderam, pelo qual Deus alcançaria os gentios e faria de judeus e gentios um só povo. Porque o pensamento judaico, professor Heraldo, dava a entender que eles continuariam sendo sempre a elite dos povos, e que todo mundo que se agregasse a eles seria como se fosse um chegado a Deus, mas de segunda categoria. E Deus vai mostrar que na verdade não, os 12 vão estar em pleno, no mesmo nível e em plenas condições diante de Deus, no mesmo patamar, do qual Deus tiraria toda a diferença, nós já estudamos lição passada, entre judeus e gentios, e fariam deles um só povo em Cristo. Então é esse mistério que é revelado, que até então Deus ainda não havia descortinado, mas através dos apóstolos e profetas é descortinado, e Paulo trata desse mistério aqui, revelado na nova aliança. Corretamente. E aí lembrar exatamente que nós tratamos no tópico 1, né? O mistério estava oculto, mas oculto em parte, porque não só os profetas souberam, como foram usados, né, para transmitir essa mensagem de Deus, de que um dia ele abarcaria dentro de todo o seu conjunto, né, do projeto no seu conjunto, os gentios, que evidentemente não estavam por fora, né? Ainda que os judeus ficassem como ficaram cegos por causa da questão da ignorância, no sentido de, e na verdade do orgulho, né? De acharem que eles eram exclusivos, né? Isso que o professor Janilson colocou. Esse é um perigo muito grande, né? De nós acharmos, inclusive hoje, né, que nós temos a detenção de Deus, né? Nós temos ele enclausurado nas nossas denominações, né? Eu estou falando de nossa porque a gente faz parte aqui, evidente, da Assembleia de Deus, e às vezes pode incorrer esse risco, né, de nós termos 100 e poucos anos de história. Claro que Sermos é louvável, a maior denominação do país, né? É louvável, é plausível, não tenha dúvida, né, do ponto de vista histórico, humano, muito importante, mas eu sempre falo, é importante, mas não é o mais importante, né? E a gente pode incorrer nesse risco sim, de nos vangloriarmos, né, e perdermos a verdadeira essência, né, a referência da verdadeira essência daquilo que Deus quer para a nossa vida. O tópico 2 vai tratar desse mistério que ele é revelado sim na sua plenitude, né, como nós já falamos ainda há pouco, né. João vai deixar claro lá no capítulo 1, versículo 14 a 18, que eu já mencionei no tópico anterior, que Cristo ele é a revelação plenária, né, máxima, né, e total de Deus, né. E é claro que não se trata ali de Jesus, o mistério aqui. Alguns achavam que quando Paulo fala lá em Efésios 3:8, ali 9, 10, né, que está falando de Jesus. Não, Jesus já tinha sido profetizado e em outros momentos se dado mais clareza do que o projeto necessariamente da igreja. Esse mistério aqui é
a igreja, né? Como que Deus uniria, de que forma ele uniria, né? De que forma ele traria os gentios? Traria os gentios, né? Como é que ele faria essa inimizade que foi tratada na tradição desaparecer, né? De que forma? Olhando aos olhos humanos e até mesmo do ponto de vista da prática religiosa, né? De repente os sacerdotes judeus, ainda muitos, né, na verdade se converteram ao cristianismo, talvez se embaralharam um pouco, né? De tentar entender, explicar, buscar uma resposta de como é que isso vai se processar, né? O Concílio de Jerusalém mostra claramente que ainda não há um entendimento claro de que os gentios se chegariam à igreja no mesmo nível dos judeus. Exatamente. Por isso que eles se achavam como, né? Essa observação que o professor Renan fez anteriormente, de que os judeus achavam sim que os gentios seriam, mas seria uma segunda classe, né? Isso fica evidente nesse concílio, porque eles não imaginavam que Deus traria no mesmo pé de igualdade, né? Os gentios no mesmo pé de igualdade. Né? Eu penso que para um judeu da época isso era praticamente inaceitável. Inaceitável, né? Ele não compreendia, e a não ser que o Espírito Santo mudasse como mudou o coração de muitos e o entendimento. Né? Claro que Paulo foi privilegiado nesse sentido, né? De ter recebido já de Deus essa clareza, né? Porque claro que ele ainda que tivesse ali, a gente sabe que ainda que ele tivesse ali saído, era judeu, né? Mas ele não tinha essa convivência dos primeiros logo, tanto é que ele considera como abortivo porque ele veio posteriormente. Mas a revelação foi dada a ele também, né? Perfeito. Ele vai tratar dessa questão da revelação do mistério no Novo Testamento. Eu acho interessante, porque Paulo para falar desse assunto, ele não faz pirulas, né? Ele não faz piruetas, não usa firulas, ele não faz nenhum tipo de pirotecnia, né? Ele não dá aquele chamado salto duplo do escarpado da linha do santo, hermeneuticamente falando, para explicar isso aqui, né? Ou seja, ele não inventa moda, né? Paulo ele vai direto ao assunto e vai dizer que o mistério era assim a igreja, que foi de certa forma em condensação a união dos judeus convertidos, gentios convertidos, que Deus já tinha tocado, né, usado profeta, falado profeta, através de profeta, né, no Antigo Testamento, mas muitos não levaram em consideração ou não se esforçaram para tentar entender, né, aquilo que estava sendo dito por Deus naquele momento, numa medida menor, claro, né, mas foi dada. Só que agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, isso se dá de forma clara, né, e Paulo não vai esconder o jogo, ele vai falar exatamente o que foi que aconteceu, né? A gente vê que o subtópico 1 aí vai falar de revelado aos apóstolos e profetas, né? A gente vê que Paulo, de certa forma aqui, só falar dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, Paulo está de certa forma aqui dizendo que esses profetas e apóstolos do Novo Testamento, da Nova Aliança, eles foram uma espécie de fiéis depositários dessa revelação, né? Eles foram fiéis depositários dessa revelação. E o que chama atenção é que Paulo, ele em nenhum momento vai dizer, ainda que ele esteja falando aqui aos Efésios e à igreja universalmente falando, porque a carta de Efésios já tratou disso, é um tratado teológico para a igreja, né? Ainda que Paulo esteja falando disso, a gente percebe que Paulo ele era um homem tão extraordinário nesse sentido também, professor Nilson, que ele em momento algum ele se coloca como o único a ter recebido a revelação. Perfeito. É ele que vai tratar com profundidade esse assunto, não é isso? A gente não vai encontrar no Novo Testamento ninguém com essa envergadura, com essa profundidade, Perfeito. com essa clareza para explicar esse mistério, a não ser Paulo. Mas em nenhum momento ele se vangloria dizendo como se ele fosse o único, perfeito, né, a ter recebido essa revelação. E segundo, ele não se coloca como sendo o primeiro. Ele se coloca junto com os outros, mas ele em nenhum momento os outros que receberam, né? Ele não vai tomar essa prerrogativa de dizer que ele é o único, que ele foi o primeiro, né? Que tudo passou por ele. Não, ele se coloca junto com os outros, reconhecendo. Inclusive, se a gente ler Gálatas 1,17, a gente vai perceber que Paulo já reconhecia que havia apóstolos antes dele, né? Havia apóstolos antes dele. Aqui em Gálatas 1,17, o texto diz assim: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então note que ele reconhece que havia apóstolos, né, constituídos
legalmente, legitimamente ante dele. Aquele grupo que nós já falamos na lição anterior dos 12, posteriormente Paulo veio a se tornar também apóstolo, né? Paulo reconhece que eles eram legítimos e eles já existiam antes dele, né? Então ele dá essa nota de forma muito interessante, né? Um outro texto também que corrobora isso aqui, professor Janilson, nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios, né? Sim. 1 Coríntios, capítulo de número 15, especificamente lá o versículo de número 7, deixa eu dar uma olhada aqui, é isso mesmo, né? Paulo diz assim, o texto diz assim: depois foi visto, vamos lá, deixa eu ver aqui, eu acho que é isso aqui, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. É Paulo quem está escrevendo aqui, né? Então ele faz referência aos outros apóstolos. Então é muito interessante, porque ele não se coloca como sendo com esse exclusivismo, né? Ele reconhece que existiam outros apóstolos, esses apóstolos também fizeram parte dessa revelação, né? Que foi dada por Deus aí. É claro que Paulo foi o que mais falou a respeito disso, né? Perfeito. E a gente tira isso como uma lição muito importante para nós, há uma aplicação séria para nós, justamente nesse sentido de que a gente não se acha, muitas vezes pode acontecer, por exemplo, e às vezes a gente de vez em quando encontra em determinadas igrejas, né, determinados pregadores que acham que só eles é que pregam, né? Ninguém mais prega, eles são os que, quando dizer, esse é um pensamento contrário ao pensamento paulino e ao pensamento bíblico, né? Por mais que Deus use muito alguém, entretanto esse alguém tem que entender que ele é um entre os outros. E foi isso mais ou menos que aconteceu, por exemplo, com Elias, né? Porque quando ele pensou que ele era o único, Deus disse: não, ainda tem 7 mil. Ainda que ele estivesse, né, meio que escondido, por exemplo assim dizer, mas quer dizer, ele não é a última Coca-Cola do deserto, falando no linguajar popular, né? Mas o que é importante, professor Heraldo, não é necessariamente muitas vezes quando a gente se acha, mas quando muitas vezes outros percebem a ação de Deus na nossa vida. E a gente pode perceber isso, por exemplo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, e o versículo 15, Pedro vai dar uma declaração sobre Paulo e sobre essas revelações que Paulo recebeu. Ele diz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E no versículo 16, ele vai dizer que Paulo escreveu coisas assim difíceis até de entender, porque eram até então coisas não conhecidas deles, né? Então veja como Pedro reconhece a instrumentalidade de Paulo nas mãos de Deus. E agora o professor Heraldo coloca o ponto de que Paulo, eu acredito, professor, que ele até tinha essa concepção de que Deus estava usando muito o seu ministério. Entretanto, ele não deixa que isso suba ao seu coração. E ele entende que ele é um entre os outros que Deus havia revelado o seu mistério. Pois é, um posicionamento muito, muito interessante de se notar em Paulo, né? A gente nota que em Gálatas 1, né, ele diz que ele não recebeu o apostolado de homem algum, né? Lá no versículo 11 do mesmo capítulo ele vai dizer que a doutrina que ele ensinava ele não aprendeu também de homem algum, né? E no versículo 16 do mesmo capítulo ele vai dizer que, o texto vai dizer, de certa forma, que ao ser enviado aos gentios ele não consultou homem algum, né? Então veja que Paulo, de fato, como o professor Wilson falou, teve um ministério todo desenhado, né? Todo forjado, né, na mão de Deus, desenhado por Deus, né, aprimorado por Deus, mas ainda que ele soubesse, claro que tinha clareza da intensidade, né, da abrangência do seu ministério, do diferencial do seu ministério, né, porque de fato Paulo é quem vai, digamos, estruturar a espinha dorsal, né, das doutrinas cristãs. Perfeito. Ele tinha consciência disso, claro que tinha, né? Mas a humildade dele é muito pertinente, né? É muito percebida, né? Nessas atitudes que ele tem, né? E aí nós vamos aqui ver, professor, o subtópico 2 falando o mistério oculto revelado, né? A gente pode dizer assim, graças a Deus, está revelado. Está revelado, né? Está revelado. E aqui o pastor Douglas Batista ele vai dizer assim: em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, né? Ponto. Aí ele continua. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Veja que
o Pai, a Trindade, né? Então o Pai, ele idealizou, ele é o projetista, né? E ele vai continuar e prossegue com a execução da obra de Cristo. Então veja, o Pai idealiza, Cristo executa. E também com a criação de uma nova humanidade, que no caso, claro, é a igreja, como também a união de judeus e gentios como a família de Deus e corpo de Cristo. Então acaba a inimizade, né? E a comunião dessas verdades, a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas, que é o que nós estamos tratando aqui. Ele vai dizer: por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Eu acho interessante que quando ele usa essa expressão multiforme, segundo alguns comentaristas bíblicos, o professor Nilson diz que Paulo estava se lembrando de uma obra de arte, né, como se fosse uma espécie de um tapete, né, multicolorido na época, né, que era fabricado lá artesanalmente, né, uma peça de arte lindíssima. Então, quando ele fala dessa multiforme sabedoria de Deus, ele está lembrando, né, o fato de Deus ser um artista, como planejou e como executou o seu plano, né? Tudo, né? E as pessoas que fazem parte da igreja, elas são de personalidade, não só de nações diferentes, né? Mas a personalidade, né? Os dons que Deus deu a cada um de nós, eles se diferenciam em muito. Por isso que o professor Anísio lembrou ainda há pouco, né? Há pessoas que acham que elas são as únicas, né? Que são usadas na igreja, né? Que o ministério dela é mais importante do que de todos os outros, dos outros irmãos, das outras pessoas, né? Na verdade é um conjunto somado aqui, porque está se falando justamente dessa multiforme sabedoria que é manifestada através da nossa vida individualmente, né? E essa manifestação, né, da nossa vida como crente individualmente, e ela se torna, claro, um coletivo, né, um conjunto. É isso que faz a obra ser linda, ser bela, né? E que fez Paulo aqui suspirar, né, ao lembrar de como Deus, de forma tão magnânima, né, elaborou esse projeto, né, tão multicolorido, né, de variegadas formas, né. Isso é muito fantástico. Eu acho interessante essa expressão multiforme sabedoria, porque fica caracterizado aqui, professor Heraldo, e você que nos ouve, como é que eu diria, esse caráter coletivo da obra de Deus. É isso que eu quero dizer. Ele quer dizer, veja que o caráter coletivo da obra de Deus está acima da individualidade de quem quer que seja. É Deus que quer que a obra seja coletiva, não sou eu que quero, é Deus, é Deus que quer esse caráter coletivo. Por quê? Porque quando a obra tem um caráter coletivo, ninguém pode se colocar acima do outro, porque todos cooperam, cada um dentro das suas possibilidades. É óbvio, nós não podemos ignorar que uns se cooperam mais, outros cooperam menos, mas todos cooperam de alguma forma. Esse é o propósito de Deus com a igreja, né? Exatamente isso. Então a gente não pode menosprezar ninguém, né, na igreja, ou supervalorizar como muitos fazem, porque há dons que são supervalorizados, né? Tem que ser valorizado, mas super não. Tem uns que são menosprezados, também não pode. Tem que ser valorizado, apenas isso, né? Valorizado à medida que Deus quer que seja valorizado. Por isso que às vezes há muitas pessoas, eu lembro da minha época, eu aceitei Jesus, eu estava com 18 anos, 19 anos, e era muito comum nessa época, e até hoje a gente ainda vê isso no meio do jovem, né? Às vezes as pessoas, na maioria, quererem ser pregadores, né? Porque vê um pregador famoso e tal, aí... Não que isso seja ruim, né? Não é ruim, né? Mas a pessoa tem que saber se realmente o chamado dela é para ser pregador, aquilo, né? Porque Deus dá dons diferentes. Aqui é a multiforme sabedoria de Deus, é exatamente isso. Porque existem aquelas situações em que você já tem um dom, às vezes até um dom natural, e Deus ele faz uma espécie de upgrade, né? Ele faz um melhoramento. Quando você coloca esse dom natural na mão de Deus, o Espírito Santo vem e trabalha de uma forma... A linguagem bíblica chama isso de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, exatamente isso, é uma situação. A outra é lembrarmos a respeito do ineditismo dos dons. Deus pode dar dons para pessoas que Ele nunca deu a ninguém em nenhum momento da história para trás, né? Então a gente não pode desconsiderar isso aí. Perfeito, professor Heraldo. A gente precisa entender dentro desse ponto justamente isso, professor Heraldo. Nem todos serão pregadores.
Nem todos serão ensinadores. Uns serão pregadores, uns serão ensinadores, outros serão grandes ganhadores de alma. E a gente precisa entender qual é o meu dom para que eu possa desenvolver aquilo. E não estar equivocado no dom dos outros. Exatamente. E não que isso me impeça, por exemplo, de fazer outras coisas. Exatamente. Outras coisas, mas há algo mais evidenciado na minha vida. É nisso que eu tenho que me aplicar. Perfeito. Não é isso? Não é que de repente eu estou na área de ensino e não posso pregar. Claro que posso. Claro. Mas é notável que de repente há uma área com mais evidência na vida da gente. Que a pessoa tem mais propensão, tem mais facilidade, né? Inclusive Paulo fala isso no capítulo 14 de 1 Coríntios, a gente diz, são todos apóstolos? São todos profetas? Isso. Operam todos milagres? Quer dizer, mostrando a multiplicidade e a variedade, e justamente isso, a multiforme sabedoria de Deus. Tópico 3 da lição, o mistério pré-estabelecido por Deus. Professor Heraldo, se está pré-estabelecido por Deus, então Deus já havia arquitetado tudo na eternidade. Não foi algo feito assim, meio que de sopetão, ou de alguma coisa que aconteceu, por exemplo, como a queda, né? E aí Deus planejou alguma coisa. Muito pelo contrário, Deus nunca é pego de surpresa nas coisas que acontecem. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. E por causa disso, Ele executa ou planeja os seus propósitos já desde a eternidade. Então, o nosso comentarista quer mostrar que esse propósito de Deus de fazer de judeus e gentios o seu povo na igreja, como corpo de Cristo, já é um plano desde a eternidade, ou seja, é pré-estabelecido desde a eternidade. E aí nesse tópico 3, professor Nilson, a gente vai ter uma boa notícia, né? Deus não é brasileiro, né? Deus não é brasileiro, né? Não é gambiarrista, né? Não cheio de gambiarra não, viu? Deus, ele tem propósitos evidentemente definidos e com propósitos realmente louváveis e para aquilo que de fato deve ser, né? Perfeito. A gente, claro, como ser humano, a gente tem muitas coisas que se parecem com Deus, mas não chegam nem perto, né? Deus tem tudo já sob controle, né? Isso vai ser demonstrado nesse tópico número 3, né? Mostrando que o mistério foi pré-estabelecido por Deus, né? A gente nota que estava oculto em parte lá no Antigo Testamento, é revelado plenamente no Novo, e aqui nós vamos ver que, como o professor Emerson falou, né, ele não foi pego de supetão, ele sabia exatamente em que momento, né, de que forma e em que nível, né, seria implantado, né, seria revelado, seria feita as obras que ele tinha planejado já com muita antecedência, né? Mas aí a gente vai ver aqui, professor Emerson, algo também importante, porque está dentro do texto, inclusive, né? Que o subtópico 1 vai tratar sobre essa questão das riquezas insondáveis de Cristo, porque foi nele que Deus decidiu executar essa obra, né? Nós já vimos lá que ele foi o planejador, o projetista, né? E Cristo é o executador, é quem executa, né? É ele quem executa esta obra, e o Espírito Santo é o mantenedor desta obra, né? É isso? Perfeito. É isso mais ou menos o que acontece, né? Mais ou menos não, é o que acontece de fato, né? Deus, o Pai, planeja, o Filho executa, e o Espírito Santo é quem sustenta, faz a manutenção e sustenta a obra, né? Mas aqui o subtópico 1 vai tratar das riquezas insondáveis de Cristo. É interessante porque quando a gente toma, por exemplo, a Bíblia NVT, a nova versão transformadora, aqui no versículo 8, inclusive do texto que nós estamos estudando, né? Que é a versão que nós estamos estudando aqui dentro da lição, Paulo vai falar assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios. Aí ele fala aqui a instrumentalidade de Deus, né? Por meio do Evangelho. Veja que essa graça ela não vai ser conhecida sem que o Evangelho seja pregado. Perfeito. Sem que o Evangelho seja mencionado, né? Anunciado. Seja anunciado, tem que ser anunciado, né? Tem que ser anunciado. Às vezes a gente se equivoca, inclusive até no sentido de estar testemunhando para pessoas que são da nossa família. Às vezes a gente acha que só o simples fato da nossa vida em si, né? Do nosso testemunho, digamos até passivo nesse sentido, ainda que seja louvável, é importante, ainda que seja louvável, às vezes as pessoas acham que é suficiente. Não, o Evangelho ele tem que ser
pregado, ele tem que ser anunciado. mencionado, tem que ser anunciado. Em algum momento você vai ser obrigado a falar do Evangelho para o seu familiar. Eu sei que é um desafio, porque eu também enfrento isso. Tenho família, evidentemente, parentes que não são evangélicos, como provavelmente você também, e a gente sabe que é uma dificuldade muito grande. Eu sei que as pessoas já viram, já perceberam, eles sabem que houve uma mudança de vida em nós, mas isso não é garantia de que eles entendam essa graça. A graça ela vai ser entendida com o pronunciamento do Evangelho. Perfeito, Isso é que Paulo está falando aqui, né? Exato. Mas ele vai continuar o versículo dizendo assim: entre os gentios, por meio do Evangelho, ele fala as riquezas incompreensíveis de Cristo, né? Não é incompreensível, professor Janilson, no sentido de que a mente não possa compreender. Não possa compreender, porque quando a gente toma, por exemplo, a NVT, lá na NVT, no versículo 8, nesse mesmo versículo 8 na NVT, que é a Bíblia na nova versão transformadora, a expressão usada lá é tesouros infindáveis. E Paulo que eu acho que é uma tradução melhor até. Tradução melhor. Paulo usa inclusive um termo grego lá, anaxniastos, né? Que significa como é que vai cortar? Não, corta. Você pode seguir o pensamento, quando você começar eu corto e junto. Pode dizer, Paulo. Tá. Paulo vai usar um termo. Tá. Sim, Paulo vai usar um termo. Inclusive, professor, Paulo vai usar um termo grego, né? Anaxiastos, né? Que significa inexauríveis, né? Ou simplesmente inesgotáveis. Você vê assim a grandiosidade daquilo que está sendo tratado aqui nesse subtópico 1, quando fala a respeito das riquezas insondáveis de Cristo, né? Professor Aldo, fazendo só um adendo sobre essa questão do termo aqui, riquezas incompreensíveis, a gente precisa justamente, é isso que nós estamos falando na nossa lição sobre a questão do mistério. Quer dizer, alguém não pode olhar para esse termo incompreensível e dizer, está vendo, olha, isso aqui é o mistério, porque na verdade não é esse o sentido. Não é esse o sentido. E essa questão, professor, isso é colocada porque é óbvio, né, que às vezes por nós já temos uma vida cristã já de anos e anos e anos e anos, né? Às vezes pode dar a impressão de que nós já sabemos, já experimentamos tudo de Deus, né? Como se nada mais pudéssemos experimentar da parte de Deus. Às vezes você já leu, por exemplo, um texto bíblico inúmeras vezes, até a própria Bíblia inteira você já leu inúmeras vezes, aí você pode até chegar a essa falsa conclusão de que você não precisa mais, ou não tem nada mais pode ser acrescentado, né, absorvido, porque não tem nada lá mais para aprender, né? Só que Paulo vai dizer exatamente isso, que você está enganado, como eu também estaria enganado se pensasse assim, né? Porque as riquezas, elas são insondáveis, elas são incomensuráveis, elas não podem ser compreendidas pela mente humana, no sentido de que a mente ela é finita. Não que aquilo que está claro eu não possa entender aqui, mas é tão enorme, é tão grande, né? Tão desproporcional a limitação que a mente humana tem, que não consegue entender, né? Abarcar isso aqui. Você nota, por exemplo, que às vezes, até mesmo dentro de um aspecto natural, né? Por exemplo, existem, por exemplo, jazidas de ouro, né? Uhum. E às vezes dá a impressão que não tem mais ali minério, né? Já acabou. É como se na Terra tivesse esgotado a último grama de ouro, né? Não tem mais ouro na Terra, e daqui a pouco lá onde nem se imaginava que tenha, descobre uma outra mina, né? Uma outra jazida, e já vão lá também explorar. É mais ou menos isso que acontece com a sabedoria de Deus. Você buscou aqui, você acha que não tem mais, daqui a pouco está lá algo ali que você não consegue mais dimensionar, né? O tamanho dessa riqueza, né? No fundo, professor, talvez o que Paulo está querendo dizer aqui é que nós só compreenderemos todo o significado da nossa salvação e do plano de Deus quando nós estivermos no céu. Nós vamos compreender de forma claramente. Talvez isso que Paulo está querendo dizer, que isso está tão além de nós, que nós aqui temos vislumbre dela, nós já compreendemos, sabemos que somos herdeiros em Cristo, né? Sabemos que há uma herança para nós, mas a plenitude disso nós vamos compreender quando nós virmos claramente ela, quando nós estivermos diante disso no céu.
Né? Talvez seja isso que Paulo estaria querendo dizer. Isso que o professor Renilson está colocando, ele está inclusive no texto, né? Porque no versículo 9, no 8 ele fala que tinha que anunciar o evangelho, né? No 9 ele vai dizer, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, né? Então, anunciar, demonstrar, mas aí no versículo 10 ele vai usar a metáfora da escola, né? Porque ele vai dizer assim, para que agora pela igreja, veja só, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Olha lá o que ele diz, dos principados e potestades nos céus. Né? Então, isso que o professor Jânio está colocando, ele é evidenciado aqui, nessa nota que Paulo faz, né? De que nós realmente não temos condições de entender essa graça, esse mistério de forma tão poderosa quando no dia nós estivermos no céu, porque lá vai haver uma exibição da graça de Deus, aí sim nós teremos condições de ver, porque todos os detalhes e as minudências estarão bem postos, até porque a gente vai estar com uma mente que não é essa mente aqui que nós temos afetada hoje, pelo pecado. Afetada pelo pecado, exatamente isso. Colossenses 1, 26, professor Heraldo, Paulo chama, melhor dizendo, 27, Colossenses 1, 27, Paulo chama estas incompreensíveis riquezas de Cristo, ele chama de riqueza da glória deste mistério. E ele diz que essas riquezas incompreensíveis, o ápice dela é justamente Cristo em nós. Olha aí, quando nós pronunciamos esse termo, nós não temos condição de compreender a magnitude do que isso significa. Nós sabemos que Cristo está em nós, que o Espírito Santo está em nós, que Cristo mora em nós, mas quando nós estivermos nas mansões celestiais, meus irmãos, nós vamos compreender claramente a extensão disso que Paulo quer dizer, o que significa Cristo em nós, a riqueza da glória, que aqui ele usa a expressão riquezas incompreensíveis. Não é isso, professor? Exatamente. E aí o subtópico 2 vai falar que tudo isso já era propósito, né? Exatamente. Era o eterno propósito em Cristo, né? Que Deus escolhe o seu Filho através de quem, né? Ele reorganizaria a vida humana na sua relação, claro, espiritual com o Pai, né? Daqueles que se convertem, evidentemente, né? E como nós já tratamos no versículo 9 e 10 do capítulo 1, que ele faria essa agregação, né? essa reorganização não só da vida humana, mas de todo o universo, né? E é através de Cristo que isso se processa, não tem outro, né? Se nós tomarmos aqui o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 20, né? Pedro diz assim, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, né? Deus, como o professor Renilson já colocou muito bem lá no início, né? Ele não foi pego de surpresa. A salvação não é um plano B, né? Não é um plano B, é justamente isso que a gente vai passar aqui para o subtópico 3, que o subtópico 3 vai tratar do plano divinamente pré-estabelecido, mostrar que Deus ele não tinha plano B, né? Quando a gente fala que não tinha plano B, não é que ele não soubesse o que fazer, é porque sempre Deus tem um plano A, e esse plano A ele é infalível, né? Deus sempre tem um plano A, ele não tem plano B, sempre é o plano A que prevalece, né? E ele não tinha plano B. E como o professor Jânio bem observou, quando a queda de Adão lá no Éden e houve essa desconfiguração por causa do pecado, né? Claro que a gente está usando aqui uma linguagem antropomórfica, né? Lembrar que Deus ele não perdeu noites de sono, né? Preocupado com isso é importante fazer, essa sua, né? Explicação, professor Heraldo, porque há muitas vezes eu já percebi que há muitos crentes que acham que Satanás, na sua intenção de tentar Eva, estragou o plano de Deus, frustrou o plano divino. Né? Pois é, porque a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que Cristo foi morto, né? O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, né? Deus já tinha tudo previamente estabelecido, né? Então, como a gente falou, Deus não foi pego de surpresa, sempre é o plano A, ele não tem plano B. Ele não ficou noites e noites acordado, meu Deus, arquitetando, outro Deus, né? Meu Deus, como nós fazemos, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que vai ser, né? Daqui para frente, né? Eita, né? Nós pensamos assim, mas Deus não, Deus é Deus, né? E ele não ficou roendo as unhas nervoso, né? Poxa, né? O que eu faço? O que eu faço, né? O que eu vou fazer agora, né? Deus não é assim, porque sempre, como eu estou falando, né? O plano A é o plano que funciona, é o plano
principal de Deus, e isso não há dúvida de que a sua infalibilidade, né? Ele não é falho, né? E em toda a sua construção, desde o começo, meio e fim, ele sabia exatamente, né, como faria, quem faria, porque faria, os efeitos disso, né, para a eternidade. Isso que é o mais interessante de tudo, né? Perfeito, professor Heraldo. Esta lição, a importância dela, professor, justamente se dá no fato de que nós compreendermos esse mistério de Deus revelado, que havia sido oculto no Antigo Testamento, ainda que havia vislumbres dele lá, mas não havia uma compreensão clara. Essa compreensão clara se dá no Novo Testamento, através dos apóstolos e profetas, e Paulo pode dizer que seria um dos principais desses que trouxe essa revelação de que Deus em Cristo uniria judeus e gentios em um só corpo, formando a igreja, constituindo uma nova humanidade, a família de Deus. E que esse plano não foi um plano assim, meio que às pressas de imediato, mas um plano já arquitetado desde a eternidade, executado pelo Filho e sustentado pelo Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que seria a síntese da nossa lição, não é isso, professor Heraldo? E a nossa conclusão, queridos, ela diz assim: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu propósito aos apóstolos e profetas. Veja, no tempo estipulado. Deus sempre age no seu tempo e não necessariamente no nosso. Nosso, isso mesmo. Judeus e gentios estavam inseridos neste mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme o desígnio divinamente pré-estabelecido por Deus. O mistério está revelado nas Escrituras. Agora, cabe a nós, igreja, revelar ao mundo, revelar aos homens o plano de Deus para a salvação. Se você gostou desse comentário, nós pedimos a você que você se inscreva no canal, que você dê um like e que você acione aí o sininho. Que todas as vezes que nós postarmos aqui algum comentário da aula, você será avisado disso. Professor Heraldo. Exatamente. Continue aí nos acompanhando e compartilhando esse conteúdo, né? Divulgando nas suas redes sociais, com seus amigos, seus familiares, os irmãos da igreja, e tudo conforme o propósito de Deus. E a gente agradece aí que vocês continuem nos acompanhando, né, professor? Uma aula como essa que também a gente acaba aprendendo muita coisa, revendo muitos assuntos. Isso é muito importante. Perfeito. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.